Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, quero te agradecer por estar aqui comigo nessa noite para compartilharmos mais um conteúdo sobre o poder do tempo. Isso nós estamos fazendo já há um bom tempo, falando sobre o poder do tempo, como entendemos o tempo, como nós perdemos o tempo, como nós sentimos o tempo, quantos tempos você tem e assim por diante nós temos conversado. Então, seja muito bem-vindo. Se você está conosco já há muito tempo, você sabe do privilégio, do prazer que eu tenho em estar aqui com você. E se você está vindo aqui pela primeira vez, seja muito, mas muito bem-vindo, sinta-se acolhido e fique aqui conosco que você vai aprender coisas muito legais, ferramentas práticas e autoaplicáveis para usar no seu dia a dia. Por quê? Porque nós acreditamos muito na transformação do ser humano. Nós acreditamos nisso e você pode ter certeza. Se você olhar lá no nosso canal do YouTube, você vai ver todas as séries que já fizemos sobre isso, como os comportamentos, os padrões de comportamento que você tem e eu tenho e que nós precisamos trabalhar com eles, os comportamentos fortalecedores. Depois nós falamos sobre a melhor roda da vida, como tratar a sua vida como um todo. Depois nós falamos sobre o poder das palavras, o poder da ação também, o poder da ansiedade, como olhar a ansiedade de um outro aspecto, de um outro jeito, não querendo se livrar dela, porque é um sentimento nato de qualquer ser humano, mas como podemos trabalhar com a ansiedade. Falamos também no comecinho desse ano como nós devemos abrir espaço para o novo, como nós podemos nos desapegar de coisas materiais, pensamentos que nos machucam, sentimentos que nos maltratam, então como nós podemos abrir espaço para o novo. E falamos também sobre o poder de recomeçar. Recomeçar para quê? E não recomeçar por quê, né? Porque eu tenho um motivo, para quê eu tenho um propósito. E outros vídeos que nós fizemos sobre recomeçar. Vale a pena recomeçar e por isso que nós estamos agora tratando sobre o poder do tempo. Porque uma das coisas que nós precisamos sempre ajustar e sempre ajustar é como utilizamos o nosso tempo. Você já pensou nisso? Todo relógio tem uma hora que acaba a bateria. Todo relógio tem uma hora que você tem que dar corda. Por quê? Porque nós sempre temos que ajustar o tempo. Se nós não ajustarmos esse tempo, nós perdemos a noção e como nós trabalhamos com ele. Porque você sabe muito bem também, já falamos sobre isso, que as suas emoções interferem imensamente na sua percepção do tempo. O tempo é cronológico? É cronológico. O tempo tem 24 horas? Tem 24 horas, mas a sua percepção do tempo é o que realmente importa e o que realmente manda nas suas atividades. Já pensou sobre isso também, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Rafaela, sou integrante da equipe dos 25 segundos e hoje, então, nós vamos nessa 14ª live do ano, nós vamos comentar sobre ter tempo faz bem. Ah, que legal, ter tempo faz bem. Nossa, ter tempo faz muito bem. Antes de entrarmos no nosso assunto bem específico, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vim pensando sobre essa pergunta hoje e eu falei assim, poxa, é verdade, né? Quantas vezes você se sente culpado por ter tempo? Às vezes você está com tempo, vamos colocar entre aspas, porque a gente sabe que tempo não sobra, mas quando você está assim com um tempo sobrando, né? Com tempo sobrando, você fala assim, nossa, mas eu não tenho nada para fazer? Nossa, mas será que... Nossa, e aí você começa a achar coisas para ocupar o seu tempo. Você faz isso? Você já pensou nisso? Então, por isso que hoje nós vamos trabalhar e peço sua atenção de fato, porque quero ocupar esse seu tempo da melhor forma possível, tá bom? Porque nós acreditamos sim na transformação do ser humano e acreditamos que com ferramentas práticas e autoaplicáveis você pode direcionar, ir aprumando e organizando a sua vida da melhor forma possível, porque você merece sim viver nesse ciclo de excelência emocional. Esse aqui é o Semear, vocês já conhecem, quem não conhece vou apresentar então pela primeira vez. Esse é o método Semear, desenvolvido por nós, pela equipe dos 25 segundos, que envolve
todo esse ciclo, o sentir, o entender, o mudar, o escolher, o agir, o realizar, e aí você volta para o sentir. O sentir você trabalha com as suas emoções, o entender você trabalha com os seus pensamentos, o mudar com as suas crenças limitantes, o escolher fortalecendo as suas decisões, o agir como você sai da procrastinação e o realizar como você alinha o seu objetivo com o seu propósito de vida. Então esse é o ciclo de excelência emocional, que assim nós chamamos o método semear, porque nós passamos por todos esses ciclos e quando nós emperramos em um, aí o negócio trava. Então, por isso que nós vamos sempre trabalhar nesse ciclo de excelência emocional. E com todos os vídeos que já conversamos com vocês, com todos eles que já tem lá gravados, com todo o conteúdo, com algumas técnicas que temos também. Você pode, uma hora ou outra, acender uma luzinha na cabeça e falar assim, é essa ferramenta que eu vou usar hoje, é essa ferramenta que eu vou usar para poder viver a minha semana e assim me organizando, porque a vida é dinâmica, todos os dias é um recomeço, toda vez que você acorda, todo dia que você acorda, além de ter que agradecer, porque a gratidão também é algo extremamente importante para que façamos, nós também temos que lembrar que nós recomeçamos todos os dias, porque recomeçar é viver. Já falamos isso em vídeos passados também. Então, por isso que nós estamos aqui com esse propósito de criar esse alicerce para ir fundamentando esse ciclo de crescimento emocional, esse ciclo de excelência emocional. Porque assim como eu acredito que você, assim como eu, você não acredita em mágica, que vai acontecer alguma coisa mirabolante na sua vida e as coisas vão mudar e você vai se transformar de uma hora para outra, como o conto da Cinderela. Eu acredito que você não acredite nisso também. Nós acreditamos sim em ações emocionais, em ações mentais e atitudes direcionadas. Então, você vai aprumando a sua vida dia a dia. Você não muda assim. Você vai, para ter uma mudança lá, você vai virando devagarzinho, dia a dia, né? É assim que nós fazemos, tanto para os nossos acertos como para os nossos erros. Então, nós vamos trabalhando dessa forma. Então, os nossos sentimentos interferem sim no tempo. Aí você vai falar para mim assim, Rafa, então eu já sei como eu vou ter tempo, eu vou pegar todas aquelas questões do vídeo passado, aquelas 14 perguntas do vídeo passado, eu vou pegar e vou jogar tudo assim para cima, pronto, agora eu já tenho tempo. É assim que você vai fazer? Lógico que não, né? Se fosse assim, ia estar muito fácil. Agora sujei tudo aqui. Se fosse assim, ia ser muito fácil. Imagina você catar tudo aquilo que nós conversamos no vídeo passado, jogar tudo para cima e falar, agora eu vou ter tempo porque eu não vou mais me preocupar com nenhuma daquelas questões. Que nada! Não é assim que funciona. Nós sabemos que para trabalhar com aquelas questões é um processo emocional. Falei para você, escolhe uma daquelas perguntas e trabalhe nela para que você possa, então, ir direcionando a sua vida. E lembre-se que uma atitude, por menor que seja, uma atitude, uma ação, por menorzinha que ela seja, ela vale muito mais do que 1000 pensamentos. Uma pequena ação vale muito mais do que 1000 pensamentos. Então, algumas coisas aqui eu coloquei para a gente refletir agora. Quantas vezes você já pensou que o seu dia precisa ter mais de 24 horas para você dar conta de tudo? Seja sincero contigo. Quantas vezes você já pensou isso? Você falou, nossa, meu dia precisa ter mais de 24 horas para eu dar conta de tudo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que não tem tempo para cuidar da saúde porque o tempo é curto? Eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde, nossa, porque o tempo é muito curto. Quantas vezes você já falou isso ou então você já ouviu alguém falar isso? Agora, e caso, se o seu dia tivesse mais horas, se o seu dia tivesse lá 30 horas, você realmente conseguiria fazer tudo aquilo que você tem planejado ou você teria mais tarefas ainda para executar? Você já pensou nisso? Às vezes a gente fica, nossa, meu dia é muito curto, eu precisava ter mais de 24 horas. Mas se você tivesse, se chegasse se chegasse o gênio da lâmpada e falasse assim, pronto, seu dia agora tem 30 horas. O que você vai fazer com essas 30 horas? Você ia enfiar mais coisas para fazer?
É isso que você ia fazer? O que você ia fazer com o tempo a mais? Por isso que tem aquele vídeo que fala 24 horas, nada mais, nada menos. Caso o tempo não fosse o fator impeditivo, você cuidaria melhor da sua saúde? Se essa desculpa, eu não cuido da minha saúde porque o tempo é muito curto. Mas se o tempo não fosse fator impeditivo, você realmente cuidaria da sua saúde? Ou você não cuida da sua saúde e aí você arranja uma desculpa e põe essa desculpa no tempo? Como é que funciona? Já parou para pensar? Olha, essas 4 perguntas já são excelentes para a gente refletir. Poderíamos ficar refletindo sobre elas um bom tempo, mas não vamos fazer isso. Eu só coloquei essas perguntas para realmente você pensar se você usa o tempo como desculpa ou então está faltando aí algum gerenciamento de tempo. E é sobre esse gerenciamento que nós vamos compartilhar hoje, tá? Por quê? Porque a vida é um ambiente dinâmico. A vida é um ambiente dinâmico, assim como o seu corpo é dinâmico, você está sempre em movimento. Então a vida também é um ambiente dinâmico. E todos nós, não tem exceção, todos nós, durante o dia, durante as 24 horas, nós precisamos dar conta de alguma atividade inesperada. Nós podemos planejar o nosso dia perfeitamente, mas nós sabemos que alguma coisa pode acontecer de forma inesperada, que não estava nesse planejamento. Por quê? Porque nós convivemos com outras pessoas e ao conviver com outras pessoas, o tempo das outras pessoas também impactam com o meu. Mesmo que eu planeje ficar um dia todo sozinho, mas eu planejei fazer isso, planejei fazer aquilo, planejei caminhar, planejei isso, planejei aquilo, na hora que eu planejei caminhar, resolveu mudar o tempo, né, climático, e aí caiu o maior pé d'água, choveu, não deu para ir caminhar. Pronto, é algo inesperado, é algo que você não tinha previsto e não tinha contado com isso. Então essas coisas vão aparecendo durante o nosso dia a dia, mas mesmo assim nós temos que encaixar todas essas coisas com a nossa rotina. E a rotina, você sabe muito bem que é tudo aquilo que você faz repetidamente, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, incluindo desde a sua higiene pessoal, alimentação e trabalho, como outras atividades, aquilo que é rotineiro. Então, essa gestão do tempo, ela tem que entrar para poder fazer com que você realmente possa ter tempo. Porque ter tempo faz bem. Olha lá, ter tempo faz bem. E quantas vezes você olha assim e fala assim, nossa, passar assim um tempo sozinho ou um tempo com pessoas sem realmente ter que me preocupar. Será que você sabe também emocionalmente lidar com isso? Porque você está tão envolvido no seu dia a dia que muitas vezes isso te traz até um certo desconforto. Já pensou sobre isso? É verdade, isso pode te trazer um desconforto. Então, essa gestão de tempo é o nosso processo de organizar, planejar o tempo, dividindo as nossas tarefas e as coisas rotineiras que nós temos que fazer da melhor forma possível. E um bom gerenciamento de tempo requer uma mudança de foco. Olha só, um bom gerenciamento de tempo requer uma mudança de foco, porque muitas pessoas associam estar ocupado com produtividade. É aqui que muda o negócio. Muitas pessoas associam o estar ocupado com ser produtivo. E eu vou te falar uma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O estar ocupado é uma coisa, o ser produtivo é outra coisa. Então, como organizar melhor o seu tempo? Ter tempo e ter qualidade de vida. Como organizar o seu trabalho, como organizar o seu cuidado pessoal, como organizar esse tempo para que você tenha tempo, sim, de qualidade de vida e o tempo que você tem com a sua rotina. Tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, sem sombra de dúvidas, é mudar a nossa mentalidade. Olha que interessante, a gente tem falado muito isso. Não adianta nada eu querer mudar
o meu uso do tempo, se eu não mudar o meu relacionamento emocional com o tempo e se eu não mudar agora a minha mentalidade em relação ao tempo. Então, não adianta eu querer mudar as coisas externas sem antes olhar para o interno e entender qual é a minha relação com o tempo. Parece um negócio meio maluco, mas não é. Porque a gente sempre tem falado aqui e sempre tem frisado: o tempo é a única coisa que você não recupera. Você pode recuperar todas as outras coisas, menos o tempo. O tempo você não recupera. Por isso que nós temos que olhar para esse tempo da melhor forma possível, porque depois não adianta mais chorar pelo tempo derramado. Não adianta mais chorar pelo tempo passado, né? Não adianta mais. Já foi, já passou. Não volta mais. Você não tem mais acesso ao tempo que passou. Você recupera a saúde, você recupera dinheiro, você recupera objetos, você recupera muitas coisas, relacionamento, você recupera muitas coisas, mas o tempo não. O tempo, ele já foi. Então esse nós temos que ter um bom convívio com ele e aprender a usufruí-lo da melhor forma no agora. No agora. Não adianta nada eu ficar com o meu corpo aqui no agora e o meu pensamento travado no passado, porque eu não estou nem lá nem cá e isso não vai me trazer benefícios. Não adianta nada eu estar com o meu corpo aqui no presente e estar com o meu pensamento travado lá no futuro e eu não estou nem aqui nem lá. Então isso também não vai me trazer nenhum benefício. Porque o que eu preciso fazer é planejar lá na frente, sim, mas um planejamento com metas, um planejamento onde eu consiga executar para chegar lá, mas que eu faça isso no agora. Então, pequenas ações, pequenas ações, pequenas ações valem muito mais do que 1000 pensamentos. Não adianta nada eu estar aqui, ficar remoendo o passado, remoendo o passado, se eu não tirar nenhuma experiência de lá e trazer para o meu tempo agora. Não adianta nada eu ficar olhando para trás, olhando para o passado, ficar olhando para as coisas que já aconteceram, se eu não usufruir daquilo ali, daquele ensinamento e trouxer para o agora, para que o meu agora seja modificado. Não dá para modificar passado e não dá para viver no presente se eu não, no futuro, se eu não estiver vivendo o agora, ok? Então vamos lá, vamos mudar a mentalidade? Primeira pergunta não é pergunta agora. Eu vou fazer daqui a pouco a pergunta. Mas, vamos lá, já é ferramenta, tá? Se você quiser anotar, uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte, esteja sempre com um bloquinho de anotação aí do lado para você tomando nota, porque essas anotações são importantes para que você lembre depois e para que você pratique também. Então, vamos começar? Hora da ferramenta, ferramenta sempre com o chapéu, né? Para você já ficar esperto e saber que, opa, é ferramenta. Vamos lá então. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer para mudar a mentalidade. Anota aí. Falta de tempo não é status. Nossa, que gozado que eu acabei de falar. Falta de tempo não é status. O que acontece hoje? Quando alguém muitas vezes pergunta assim para você, nossa, como você está? Qual é a sua resposta usual? A sua resposta usual é, nossa, eu estou muito ocupado. Nossa, eu estou sem tempo para nada. E faz aquele ar de aborrecimento. Nossa, eu estou sem tempo para nada. Isso já foi alguma vez a sua resposta? Isso é a sua resposta? Ou isso é a resposta de alguém que você conhece, que muitas vezes fala assim, nossa, eu não tô sem tempo para nada. Nossa, eu estou muito ocupado. Você já ouviu isso de alguém? Ou você já falou isso? Ou você fala isso? Não estamos julgando aqui. Não estamos julgando. Nós só estamos tendo clareza. Sabe por quê? Porque na nossa cultura e nesse tempo que nós vivemos, na nossa cultura e nesse tempo que nós vivemos, cada vez mais conectados com a tecnologia, cada vez mais acelerado, o transformar, o estar ocupado é muito, muito valorizado social e economicamente. Então parece que quando você fala, nossa, eu estou muito ocupado, nossa, eu não tenho tempo para nada,
a sensação que isso dá aos nossos ouvidos é que, nossa, você é super valorizado, porque você não tem tempo mesmo para fazer nada mais. Você trabalha muito, você está sempre muito ocupado, você está ocupando o seu tempo com todas as demais coisas e tarefas a fazer. E isso, o que acontece muitas vezes, nessa nossa cultura e nesse tempo que nós vivemos, é associar isso com ser bem-sucedido. Não é verdade. Ser bem-sucedido não tem nada a ver com estar extremamente ocupado, tá? Não ter tempo para nada, sempre estar ocupado, quando a gente muitas vezes fala, seja sincero contigo mesmo. Isso, às vezes, massageia o seu ego. Massageia o seu ego, nos faz sentir importantes e úteis. Porque uma das coisas que nós queremos sentir realmente é ser importante e ser útil. Então eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pegar mais essa tarefa, eu tenho que fazer isso, mais aquilo, mais aquele outro, mais aquele outro, mais aquele outro. E eu só vou fazendo, e eu só vou fazendo. E às vezes nem durmo direito, porque acordo no meio da noite e estou pensando no trabalho. Porque eu não tenho tempo nem para dormir, eu não tenho tempo nem para descansar. Então a falta de tempo não é status. Estar ocupado não significa ser bem-sucedido, mas a nossa cultura, ela nos leva a essa ilusão de achar que isso é verdade, mas isso é ilusão. Hoje, não ter tempo é um indicativo de status, né? Então, assim, se você parar, é chique não ter tempo. Quem falou isso? Quem falou isso? Será que é isso mesmo? E agora está surgindo uma nova onda. Agora está surgindo uma nova onda que você tem, porque agora você está trabalhando home, agora você tem que, você tem que usufruir das coisas que você tem, porque agora, então agora o negócio está mudando. E está surgindo aí uma nova onda na nossa cultura e nesse nosso tempo. A nova onda agora é que você tem que equilibrar o seu trabalho com a sua vida pessoal. Aí você traz o trabalho todo que era lá, do lado de lá, você trouxe todo ele para dentro da sua casa, trabalhando home. Tudo bem, é ótimo, não tem problema quanto a isso. É até um facilitador muitas vezes. Mas aí você tem que agora estar nessa onda, tem que equilibrar trabalho com a minha vida pessoal. Sem diminuir o seu resultado. Então o bebê chora, a criança chama, você está trabalhando, você tem que entregar o mesmo resultado e você tem que equilibrar sua vida pessoal com a sua vida profissional, você tem que equilibrar tudo, você tem que ser o super-homem, a super-mulher, você tem que ver lá, a comida tem que estar pronta, porque isso, porque aquilo, e aí você não pode diminuir a sua produtividade e nem o seu resultado, tá? Então, nós temos que ter consciência dessas ondas que vão surgindo como cultura geral, para que a gente possa surfar na onda e não ser engolido pela onda. Porque muitas vezes nós somos engolidos pela onda. E aí a gente pira. Aí a gente dá uma pirada assim, porque a gente não consegue. Então, nós temos que ter clareza. Então, a primeira clareza que eu quero que você tenha hoje é exatamente isso. Falta de tempo não é status. Uma pessoa que fica falando, nossa, eu não tenho tempo para nada, nossa, isso não é status. Não coloque essa pessoa num patamar de, nossa, essa pessoa é importante. E quando alguém te perguntar e você realmente falar, nossa, eu não tenho tempo para nada, não ache que isso é algo extremamente valoroso. Porque se você não tem tempo para nada, sinceramente, você não está gerindo bem o seu tempo. É isso. Assim, na lata. Se você não tem tempo para nada, significa que alguma coisinha aí precisa ser ajustada, porque a sua gestão de tempo, ela está desorganizada. E é isso que a gente vai tentar organizar hoje contigo, tá bom? Então, a primeira coisa está aí, tá? Porque, senão, nem sentar no sofá você consegue para descansar. Senão, nem sentar na cadeira de leitura você consegue sentar para poder ler um bom livro. Nem isso você consegue fazer, porque você está sempre muito ocupado. Ocupação não é a mesma coisa que produtividade. Ser produtivo é uma coisa, estar ocupado é outra coisa. Eu posso me ocupar com muitas coisas durante o meu dia e não ter produzido porcaria nenhuma.
Eu posso me ocupar o dia inteirinho e não produzir absolutamente nada. Eu posso me ocupar 100, produzir 2. Então, ocupação não é a mesma coisa que produtividade. Beleza? Então, essa é a primeira coisa extremamente importante. A segunda, ter noção clara da equação tempo e competência. O que é tempo, o que é competência? Você tem que saber que quanto melhor você fizer aquilo, menos tempo você gasta. Quanto melhor, quanto mais hábil você for em fazer alguma tarefa, quanto mais focado você estiver em fazer aquela tarefa, menos tempo você gasta. Você já pensou nisso? Isso é super legal, porque isso nos coloca num planejamento racional. Quando você vai fazer um planejamento, uma das coisas que você tem que fazer, quando você está lá fazendo um planejamento mesmo, estou fazendo o planejamento do dia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Do lado desse planejamento que você está escrevendo, coloque mais ou menos o tempo que você vai gastar, mesmo que seja uma suposição. Mesmo que seja uma suposição, coloque mais ou menos o tempo da execução dessas tarefas. Por exemplo, eu tenho que gravar um vídeo, eu vou gastar 2 horas. Eu tenho que editar um vídeo, eu vou gastar 30 minutos. Ou ao contrário. Eu tenho que fazer almoço, eu vou gastar meia hora. Eu tenho que... Porque aí, quando você estiver planejando, você consegue ter a consciência do tempo que você está supondo em gastar. Então, não adianta querer colocar 50 tarefas no seu dia se o tempo que você vai levar para executar essas tarefas for maior do que 8 horas do seu trabalho. Então tenha essa noção, tem que fazer uma planilha, eu tenho que fazer uma determinada atividade. Quanto tempo eu gasto? Eu tenho que ir na academia, lembra que você tem deslocamento, eu tenho que ir, tenho que voltar, então coloque o tempo de deslocamento, senão a gente começa a querer colocar um monte de coisas no nosso dia, e aí o que acontece? A gente não dá conta nem da metade, e aí a gente fica frustrado, porque a gente não planejou a quantidade de tempo cronológico que a gente demora para fazer isso. Então, quanto tempo vai me custar executar determinada tarefa? Lembre de tempo de deslocamento. Eu preciso ir ao supermercado. Então, quanto tempo eu vou gastar lá? Eu vou gastar lá 1 hora? Tempo de ir, tempo de voltar. E tempo para guardar a compra? Computa isso também? Então, não é só 1 hora no supermercado. Não, é 15 minutos para ir, mais supermercado, 15 minutos para voltar, mais 15 minutos para colocar as coisas para dentro de casa, mais meia hora para guardar tudo dentro do armário. Então, olha só, 1 hora da atividade que você tinha supostamente programado, na realidade não é 1 hora, é 2 horas. Então, essas coisas precisam ser medidas, senão você vai colocando atividades na sua agenda que não serão possíveis ser cumpridas. E isso é muito legal, porque quando a gente coloca foco naquilo que a gente está fazendo, a gente faz aquilo com precisão. É muito interessante quando você observa, por exemplo, um nadador olímpico. Um nadador, né, o olímpico lá, o nadador, ele está lá nadando na piscina. Ele não pode pensar em outra coisa a não ser nadar. Ele não pode pensar em outra coisa a não ser focar ali naquilo que ele está fazendo. E quanto mais ele faz, menor o tempo que ele gasta. Quanto mais focado ele está, menor o tempo que ele gasta. E você sabe disso também nas suas atividades triviais. Se você vai limpar a casa, por exemplo, né, pensando aqui em coisinhas, ou limpar seu escritório, ou alguma coisa nesse sentido, quanto mais focado você estiver ali, com menos distrações, menos tempo você gasta. Quanto mais distraído você fica, mais tempo você gasta. E aí você chega no final do dia exausto, falando, nossa, estou cansado, não tive... Não. Você pode estar cansado, sim. Mas não vá falar que você não teve tempo. O que você não teve foi foco. Você não teve foco. Então, tempo e competência são coisas diferentes também. Eu tenho que usar a minha competência, colocar foco no que eu estou fazendo em qualquer atividade para que eu possa gastar menos tempo com aquela atividade e fazer aquela atividade com mais maestria, com mais precisão, com mais perfeição. Tempo. Como a gente fala de tempo, né? Tempo.
nós temos que entender também, essa é a terceira coisa agora, tá? Entender que é impossível fazer tudo. Não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo, tá? Nós temos que elencar as nossas prioridades. Priorizar é entender que é impossível fazer tudo. Lembra do outro vídeo que a gente fez o pote, que a gente colocou as pedras grandes. As prioridades sempre primeiro. As prioridades sempre primeiro. Não dá para fazer tudo. Então, priorize as coisas do seu dia. Priorize aquilo que realmente você precisa fazer. Para depois você colocar as coisas que você gostaria ou quer fazer. Mas primeiro as coisas que são importantes para que você faça. As suas prioridades. Então, as prioridades sempre primeiro. E só passe para as outras coisas quando as prioridades estiverem acabadas. Pronto, eu terminei aqui de fazer essa minha prioridade. Eu tinha que estudar? Eu estudei. Pronto, minha prioridade, ok, fiz. Eu tinha que fazer isso aqui, eu tinha que entregar uma planilha? Entreguei. Prioridade, pronto. Eu tinha que fazer essa outra atividade? Fiz. Prioridade, pronto. As prioridades são o seu foco. Então, é impossível fazer tudo. É impossível você querer estudar, fazer planilha, ir no supermercado, ir na academia, meditar, ler um livro, assistir um filme, ir no cinema, conversar 2 horas com alguém nas redes sociais e não dá. Priorize as coisas que você tem que fazer, porque é impossível você querer fazer tudo. Não dá. Cronologicamente, não dá. O tempo cronológico, ele é concreto. Ele tem 24 horas. Nada mais, nada menos. Então, saiba priorizar. Quarto quarto tópico, use os recursos eletrônicos e não seja usado por eles. Talvez aqui seja onde a gente se perde. É aqui, tá? Que eu acredito que a maioria de nós nos perdemos, porque as prioridades muitas vezes ficam todas cheias desses recursinhos eletrônicos voando em volta. Aí você cata um recursinho eletrônico aqui e aí você começa a ver esse recurso eletrônico e aí o que acontece? O tempo foi embora. E aquilo que você tinha de prioridade, o tempo que você tinha estipulado para fazer aquela prioridade, sabe o que aconteceu? Diminuiu. Aí você não vai fazer direito aquilo que você tinha programado para fazer. Então, excesso de grupos de WhatsApp, compartilhar informações inúteis nas redes sociais, colocar atenção em coisas que não têm importância alguma. Gente, tem coisas que a gente perde tempo nas redes sociais ou nos aplicativos eletrônicos que não têm importância nenhuma. Ah, mas eu não posso mais fazer isso? Pode? Pode sim. Depois que você já fez suas prioridades, depois que aí você pode até ter um tempo, você pode até ter um tempo estabelecido na sua agenda para coisas inúteis. Mas estabeleça 15 minutos, 20 minutos, estabeleça quanto tempo você quer gastar da sua vida com coisas que não agregam valor ali. Ah, eu posso? Pode, lógico, a decisão é sua. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente fica muito mais tempo gastando tempo com as coisas inúteis do que com as coisas úteis. Então, se você enfrenta alguma dessas situações que eu coloquei aqui, excesso de grupo de WhatsApp que faz você perder tempo, compartilhar informações inúteis nas redes sociais, colocar atenção em coisas sem importância alguma. Gente, não tem coisas que realmente a gente olha nas redes sociais que não tem importância nenhuma. Você fala assim, nossa, mas por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou preocupado com isso? Isso aqui está acontecendo lá no Alasca? Então, entende isso? Então, se você enfrenta alguma dessas situações, é sinal que você está perdendo tempo. E aí eu falo para você assim, acione o seu botão de alerta. Acione o seu botão de alerta. Ah, mas eu não posso. Pode sim. Mas estabeleça o tempo para isso e não deixe com que isso fique influenciando, voando e vagando no seu dia e você pegue determinado momento, você pegue essa distração
e aí você perca o seu tempo com essa distração. Coloque todas essas distrações dentro de uma caixinha, na hora certa você vai, abre a caixinha e aí você vê todas essas distrações, depois você fecha a caixinha e fala assim, pronto, minha meia hora de distração já acabou. Isso faz parte de uma boa gestão de tempo. Então, vai passar aqui embaixo agora, ó, alguns aplicativos que podem te ajudar, tá? A organizar o seu tempo. Tem N aplicativos excelentes nas redes sociais, na internet. Tem N aplicativos. Alguns aqui eu uso, outros eu só peguei para colocar aqui. Um aplicativo muito legal para você gerenciar suas finanças, se é isso muitas vezes que faz você perder tempo, é esse aí, ó, o Organize. Aí ele ajuda a você a organizar as suas finanças. Outro é esse aqui, é o Resquitime, é isso. Esse aqui é Resquitime. Esse aplicativo que está aqui embaixo, ó. Esse aqui ajuda você que trabalha muito com computador, saber onde você está desperdiçando seu tempo. Porque depois ele faz um relatório, um gráfico, mostrando, olha, você passou tanto tempo em determinado aplicativo, você passou tanto tempo em determinado aplicativo, você passou tanto tempo fazendo uma coisa aqui que talvez você pudesse mudar o seu hábito. Outro aqui, esse aqui é fantástico. Esse aplicativo aqui são os aplicativos do Google, ou da Google, do Google. Que aí você tem N coisas. A agenda dele é extraordinária. Eu uso bastante a agenda e coloca cor e tal e vai fazendo essas coisas. Aqui você tem também nesse aplicativo da Google textos e planilhas que você pode compartilhar com outras pessoas, fazer textos em 4, 5, 6, 10 mãos ao mesmo tempo, sem ter que ficar mandando e-mail a toda hora. Então esses aplicativos aqui são fantásticos. Um aplicativo que esse aqui eu quero comentar com você, porque esse é muito legal e é super simples e eu uso mesmo, tá? Porque eu tenho essa mania de querer ter sempre uma performance melhor, é esse aqui, ó, cronômetro do celular. Esse eu uso muito. Porque sabe o que eu faço? Eu fico competindo muitas vezes comigo mesmo, quanto tempo eu consigo fazer em menos, quanto tempo eu consigo executar uma tarefa. E quanto tempo eu consigo melhorar a minha performance. Então, por exemplo, eu vou fazer alguma coisa, eu falo assim, eu vou me dar 10 minutos para fazer isso. Aí eu ponho lá 10 minutos e aí eu começo a fazer aquilo que eu tenho que fazer. Uma coisa que é legal, por exemplo, é quando você trabalha e você recebe muitos e-mails, o que eu faço? Eu faço isso. Eu faço assim, bom, eu vou ter 10 minutos para ler os meus e-mails. Então eu entro lá nos meus e-mails e eu começo. E aí eu fico tranquila. Por quê? Porque eu sei que eu tenho 10 minutos para fazer aquilo. Então eu posso ler os e-mails que chegaram, vou deletando aqueles que não me servem, vou respondendo aqueles que me servem, aqueles que eu preciso responder. Ok. Pá! Acabou o tempo? Prontinho, parei, agora eu vou voltar para minha outra tarefa. Naquela minha outra tarefa, eu vou estipular que eu vou ficar 25 minutos fazendo aquilo, eu vou ficar 25 minutos lendo aquele texto. Então, 25 minutos eu vou ler o texto. E eu fico tranquila, por quê? Porque a hora que o cronômetro apitar, eu sei que pronto, para aqui onde você está, vai tomar uma água, aí volta para depois você continuar. Mas durante aquele tempo, o que eu vou fazer? Eu sei que eu não preciso ler e-mail, eu sei que eu não preciso olhar o WhatsApp, eu sei que eu não preciso fazer isso, porque 25 minutos é o tempo que eu dediquei para fazer uma leitura de um texto, por exemplo. E aí o que eu faço? Foco naquilo que eu estou fazendo, porque se eu focar naquilo que eu estou fazendo, eu sei que eu vou fazer com excelência e eu estou completamente presente naquilo que eu estou fazendo, sem as distrações. E depois que acabou aquele tempo, eu falo, bom, 5 minutos agora eu vou deixar para poder ver o WhatsApp, ver se tem alguma coisa importante. Aí separo esse tempo. Ah, mas e o e-mail que ficou sem? Depois, num outro momento, eu separo mais 10 minutos para ver e-mail de novo. Mas isso tem que estar planejado, isso tem que estar numa gestão de tempo, para que você acabe o seu dia e você fale assim, é isso aí, fiz tudo aquilo que eu tinha planejado hoje dentro do tempo estipulado que eu coloquei. Não fiz todas as coisas que eu gostaria de fazer, porque ir ao cinema eu
programei para ir na sexta e não fazer tudo no dia de hoje, que é muitas vezes o que a gente tende a fazer. Mais um aqui, mais um de tarefas, Todoist, né? É esse, isso aqui, ó. Esse aqui ajuda você a criar tarefas mesmo, e depois você pode fazer uso dele até offline, tá? Outro aplicativo aqui, ó, o Canva. Se você trabalha com artes gráficas ou você gosta de mandar bom dia para pessoas no WhatsApp, alguma coisa assim, com uma figura, o Canva é um ótimo aplicativo para você fazer artes gráficas, porque ele já vem com um monte de templates. Você nem precisa ficar pensando, nossa, que imagem que eu vou pegar, que foto. Ele já tem um monte de modelos. Então você pega um modelo lá, muda as palavrinhas e tá ótimo. Outros aplicativos que ajudam você a mudar seu hábito, isso aqui é mudança de hábito mesmo. Se você tem o hábito de não tomar muita água, se você tem o hábito de fazer isso e você quer mudar algumas coisas, esses aplicativos te ajudam, tá? Que é o Habit Share, o Coach Me e o Teli, tá? São aplicativos que você pode usar, que esses aí têm mudanças de hábitos, e a gente sabe que mudanças de hábitos, eles precisam perdurar por um tempo para que realmente vire alguma coisa que você consiga, trabalhar de forma diferente daquilo que você já estava acostumado. Então, tem muito, mas muita coisa. Eu não vou falar mais não, tem muita coisa e você pode procurar aqueles que mais fazem sentido para você, tá? Aquele que mais faz sentido para você. Eu uso bastante Google, uso o cronômetro e uso o Organize, tá? Os outros eu vou no post-it mesmo, os outros eu vou na agenda escrita, eu vou nas tarefinhas, porque isso faz sentido para mim. Talvez não faça para você, mas você pode achar os seus aplicativos, mas use eles a seu favor e não seja usado por eles, tá? Não seja usado por eles. Então, uma boa gestão de tempo, nós podemos sim fazer uso da tecnologia. Agora vamos lá. Quinta coisa, não tenha tempo livre. Ah, mas Rafa, você está falando que é importante ter tempo livre? Não tenha tempo livre. Pratique o ócio. O que é o ócio? O ócio é o tempo livre, tá? É o tempo vago. Então, assim, não tenha um tempo livre por ter um tempo. O que eu vou fazer agora? Porque quando fica naquele negócio, nossa, o que eu vou fazer agora? Sabe o que você faz? Arranja tarefa para você fazer. Se você organizou o seu dia e sobrou, né, um tempo na agenda, é batata. Você arranja tarefa para fazer. Aí eu vou fazer aquilo que faltou eu fazer. Aí eu vou fazer aquilo que, nossa, faz tempo que eu queria fazer. Aí você vai ficar enchendo o seu tempo livre com atividades. E agora aqui, a ideia é tenha tempo livre com o intuito de ter tempo livre de verdade. Então, por isso que a gente fala, pratique o ócio. O ócio é o tempo livre. É o tempo que você vai separar para fazer absolutamente nada. É o tempo que você vai parar para poder respirar, para poder sentar no sofá e olhar para o nada. É esse tempo que também é importante para qualquer ser humano. A psicóloga Alexandra Macedo, da Sercom, ela fala assim que as pessoas, ela fez um estudo sobre isso, e ela fala assim que as pessoas, mesmo estressadas, sobrecarregadas, elas procuram mais e mais tarefas para fazer. Isso é uma loucura. Porque a gente vive nessa ditadura da produtividade. A gente tem que ser produtivo, a gente tem que ser produtivo. Se a gente está sentei, eu tenho que ler um livro? Nossa, eu tenho que ler um livro sobre gestão de tempo, eu tenho que ler um livro sobre finanças, eu tenho que ler um livro que tem a ver com a minha produtividade. Eu vou assistir um vídeo, eu vou assistir um vídeo que fale sobre gerenciamento de tempo, eu tenho que assistir um vídeo que fale sobre isso. Então, a gente sempre fica procurando coisas no nosso tempo livre que ainda acelere mais a nossa obrigação, a nossa produtividade. Então, o nosso momento de lazer, muitas vezes vira mais uma obrigação do que realmente um tempo livre. Nós, se você parar para pensar,
nós temos o sábado e domingo para descansar. Ou o domingo, né? Ou o sábado. Mas nós temos um dia da semana, pelo menos, para descansar. Na realidade, são 48 horas que nós teríamos para descansar. Agora, conta para mim, se nesse tempo livre você desfruta do ócio, você desfruta do tempo livre. Que nada! Você não desfruta disso. E isso foi uma conquista da classe trabalhadora. Nós trabalhamos aí as nossas 44 horas semanais, 40 horas semanais, para ter 48 horas aí, 2 dias de descanso. Mas você desfruta disso? Não. A gente começa a colocar afazeres nessas 44 horas, nessas 48 horas. Ou seja, o seu tempo livre não representa de fato uma liberdade de tempo. E aí, sabe o que acontece, meu querido e minha querida? Nós não temos tempo de recarregar as nossas baterias. Aí a gente não tem tempo de recarregar a bateria. E desde lá, ó, da pré-história, desde lá, nós somos acostumados a criar. É importante para o ser humano criar. E aí, o que a gente faz? A gente fica enchendo o nosso tempo, porque nós estamos acostumados a fazer tarefa, fazer tarefa, fazer tarefa, fazer tarefa, e a vida começa a se tornar um fardo, a vida começa a se tornar pesada, e aí a frustração começa a tomar conta de você e você começa a perder o prazer de viver, porque você simplesmente está sendo um executor de tarefas. E aí, o seu tempo de criação não existe. O seu tempo de ter novas ideias, ele não existe. Criar ajuda a nós termos mais prazer, inclusive no trabalho. Quando a gente cria alguma coisa nova, cria uma planilha nova, cria uma solução nova, nós temos mais prazer na nossa vida e no trabalho. E se você não cria, você deixa a sua criatividade adormecer. E isso é frustrante. Então, o ócio é extremamente produtivo. Pode sim ficar vegetando um tempo. Pode sim, parar um tempo e falar, agora eu vou buscar um momento de relaxamento para que a minha mente possa se desprender e assim possa ter novas ideias, ideias criativas que venham me ajudar no meu relacionamento, que venham me ajudar no meu trabalho, que venham me ajudar na minha saúde. Se você não parar e não deixar a sua mente criar, você só vai ser um executor de tarefas. Imagine quanto a criatividade pode ajudar no seu relacionamento. Poxa, vou fazer isso, vou preparar isso, ou então no seu trabalho, nossa, tive essa ideia, eu vou pôr isso em execução, eu acho que vai funcionar. E aí você faz aquilo com prazer, você faz aquilo com uma cabeça que vai deixar fluir essa imaginação. Então, 3 perguntinhas agora para você pensar comigo, tá? 3 perguntas. De que maneira você se recarrega do mundo? De que maneira você se recarrega das coisas que você tem aí para receber do mundo? De que maneira você se recarrega? Após tanto interagir com o mundo externo, como você recarrega suas forças? Quais os recursos você utiliza para se manter equilibrado e saudável com essa troca? Você com o tempo externo, quais os recursos você utiliza? Existe uma diferença muito grande entre cansaço e sem energia. Você já observou se você está cansado ou se você está sem energia? Quando você está cansado, você precisa descansar, porque você está fadigado. Então você precisa descansar. Uma boa noite de descanso já acabou com o seu cansaço. Agora, se você está sem energia, você precisa de atividades que te recarreguem. Pensa num carro. Se a bateria do carro está acabando, se eu deixar o carro parado, não vai recarregar a energia. Se eu deixar o carro lá parado, a bateria não vai ser recarregada. Então, se você está sem energia, descansar não vai recarregar as suas energias. Descansar acaba com a sua fadiga.
recarregar as energias é diferente. Então, o que recarrega a sua energia? O que recarrega de verdade a sua energia? De repente, pode ser parar nesse tempo do ócio e ouvir uma boa música. De repente, é parar nesse tempo programado e fazer o quê? E fazer uma longa caminhada. O que recarrega a sua energia? Ler um livro que não tenha nada a ver com o meu trabalho, um livro que não tenha absolutamente nada a ver. Um livro totalmente de ficção. Isso pode ser um recarregar de energia. O que recarrega a sua energia? Isso é muito importante, essa diferença, porque a gente acha que eu estou sem energia. Você está sem energia ou você está cansado? Se você está cansado, você vai e descansa. Se você está sem energia, você tem que saber o que te recarrega de fato. E tenha tempo, sim, para a sua saúde. Tenha tempo para a sua saúde. Porque quando você tem tempo para a sua saúde, isso vai impactar nos seus relacionamentos, impacta também na sua produtividade, inclusive no serviço. Se você tem tempo para a sua saúde, isso tem altos impactos. Primeiro, diminui o seu estresse, tá? Você consegue construir uma vida mais saudável. E não é só tempo para a saúde física, é para a saúde mental e emocional. Porque isso diminui o estresse, você começa a organizar melhor as suas tarefas e você começa a se sentir menos estressado. Quando você começa a organizar as suas tarefas, você começa a perceber que você tem mais tempo livre, você tem mais tempo para o ócio criativo, o ócio que te recarrega. Então, coloque isso na sua agenda também, tempo para recarregar. Se você não quiser chamar tempo para o ócio, chame tempo para recarregar a bateria, para recarregar as energias. Então, pessoas que gerenciam o tempo, colocando essas coisas que nós já mencionamos e organizando isso, você tem também tempo para as suas atividades, para os seus hobbies, sair um pouquinho para fotografar, sair um pouquinho para caminhar. Então, isso é importante. Você vai ter, sem sombra de dúvidas, maior produtividade e eficiência, porque aí você não vai estar ocupado, você vai estar produtivo. E quando você é produtivo, sobra tempo para recarregar. Quando você está ocupado, não sobra tempo para recarregar. Quando você está produtivo, pode ter certeza que aqui vai ter tempo para recarregar, porque você colocou isso na sua agenda, porque você já aprendeu que você é prioridade também. Então, que mais? Você vai ter uma melhor reputação profissional. A gestão de tempo, ela é uma qualidade profissional de sucesso e muito valorizada pelos empregadores. Então, a capacidade que você tem de priorizar e de agendar as suas tarefas é extremamente desejável para qualquer organização. Então, organiza as prioridades. Organiza, cronometra o tempo que você tem para desenvolver as tarefas. Veja se você consegue ser mais eficiente entregando o mesmo resultado. E aí, vai chegar o momento que você fala assim, opa, o serviço planejado do dia de hoje eu já encerrei. Então, eu vou ter tempo para recarregar as minhas energias. E a capacidade, sim, de realizar os seus objetivos. A gestão inteligente do tempo permite, sim, você atingir as suas metas, os seus objetivos pessoais e profissionais. Olha o que eu falei, a gestão inteligente de tempo. A gestão inteligente de tempo permite, sim, você atingir metas e objetivos pessoais e profissionais num período mais curtinho de tempo. Por quê? Porque você está sendo produtivo e não somente ocupado. Porque as distrações, você consegue ter clareza quais são e você tira essas distrações da sua vida. Então, meu querido, minha querida, é isso que eu queria compartilhar contigo hoje. Realmente tenha o tempo livre. Ter tempo faz bem. Ter tempo faz bem.
tenha tempo e não se sinta culpado por isso. Por quê? Porque você está fazendo uma gestão de tempo inteligente. E aí, se você quer entender um pouco mais sobre o tempo, se você ainda não viu, corre lá, maratona nas séries, coloca isso como uma atividade. Se você entende que é importante para você, coloca lá um momento de atividade, de assistir os vídeos e ver as ferramentas que nós temos oferecido para você, porque, sem sombra de dúvidas, fazemos isso com todo o carinho, com todo o nosso apreço a você, porque nós queremos que, assim como nós, vocês também cresçam e tenham uma excelência, um ciclo de excelência emocional. Porque, afinal de contas, 25 segundos é tudo o que você precisa. Olha os nossos canais aqui, ó. Assina o nosso canal aqui do YouTube e compartilha. 25 segundos é tudo o que você precisa.